Oi? Boa noite, caros irmãos, amigos já, não é? Nos vemos de vez em quando. A nossa prece também ao Senhor, para que recebamos a inspiração para essa troca de ideias com vocês. O tema é os 3 batismos. Interessante porque quando começamos a estudar este assunto, ninguém nunca nos falava de outro batismo que não de água, não é? Imagine, ninguém, a maioria não sabe que há 3 batismos dentro do Evangelho. Então esta é uma novidade, talvez para vocês não, porque vocês já tiveram a aula no Iniciação e repetiram a aula no 3º ano. Hoje é um pouquinho bis para vocês, mas esperamos trocar ideias e responder alguma pergunta. Então a palavra batismo, que parecia tão misteriosa, né? Tão sagrada, tão especial, o que ela quer dizer mesmo? Vem do grego, quer dizer? Quem falou? Ninguém falou? Imersão, mergulho, não é? Do grego batisma, mergulho, veio para o latim e depois para o português. E esse costume de mergulhar as pessoas na água, ou usar aspersão, banho, de qualquer maneira usando a água, num movimento religioso, surgiu com o cristianismo. Ninguém antes empregava. Vocês sabem, eu estou esperando alguma resposta. Claro! Eles tinham aquele tanque de bronze no qual eles tinham água para eles se purificarem, porque eles sacrificavam animais, lidavam com coisas, então eles precisavam da água também para se purificar nos serviços do templo. Mas realmente, de modo popular e com esta intenção que João Batista utilizou, começa com ele. Ele era o que de Jesus? Primo em 2º grau, segundo a tradição, porque as mães é que eram primas, não é? Agora, João surgiu no cenário da Palestina. Ele foi o precursor do Cristo, ele apareceu antes do Cristo, do Messias. E o que ele fazia? Ele tinha essa missão de ser precursor, de preparar o caminho nas almas para receberem o Messias. Era a tarefa dele. E o que ele fazia? O que ele falava e o que ele fazia? Eu pensei que vocês já estivessem escolados nisso, cansados disso. Porque eu venho e falo, já falamos no Iniciação, falamos no 3º ano. Até algumas pessoas dizem, por que repete essas aulas? Eu digo porque elas são importantes, eu não quero que o pessoal passe, faltou uma aula e não sabe estas coisas, são importantes para o trabalho, para diferenciar certas situações, não é? Então, João anunciava, ele fazia uma convocação ao povo. Para o quê? Para o arrependimento. Por que o pessoal precisava se arrepender? Nós, por exemplo, precisamos nos arrepender? E como? A gente nunca está perfeitamente de acordo com as leis divinas, não é? E aquele pessoal ia receber um grande mensageiro que vinha com uma mensagem sublime. E como é que estava a alma deles? Não é? Eles estavam preparados, estavam alerta. Como nós estamos recebendo essa doutrina maravilhosa, as mensagens dos Espíritos que revivem o Evangelho de Jesus, como é que a gente está recebendo isso? Estamos preparados, né? Conscientizados? Então ele conclamava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus são essas coisas espirituais, a vivência espiritual, né? A comunhão espiritual. Esse é o reino de Deus. Muito bem. E as pessoas atendiam?
Algumas. Sabe, o povo estava esperando o Messias. Há muito tempo eles esperavam o Messias. Sempre que vinha alguém de um tipo meio esquisito fazendo alguma coisa, eles diziam, será o Messias? Eles viviam esperando o Messias, era a salvação para eles, redenção do seu povo, a libertação. Eles não sabiam bem que era a libertação espiritual, mas eles viviam esperando, não é? Então, quando João começou a pregar dessa maneira, atraiu atenção. Muita gente foi lá. E sabe como é? Corre de boca em boca, né? Aí tem um profeta, eles achavam que João era um profeta. É um profeta, ele está pregando, né? E vamos lá. João não fazia nenhum fenômeno maravilhoso. Quando ele foi Elias, ele fazia. Mas agora não, ele não tinha mais a mediunidade de efeitos físicos. A tarefa dele agora era diferente, né? Arrebanhar o pessoal. Eu sempre digo que ele estava preparando o caminho nas almas. Então quem estava muito orgulhoso, abaixa isso aí, abaixa essa, tira um pouco disso, esse orgulho, você está lá no alto, vem mais para baixo. E quem estava deprimido, triste, estava se achando horrível, desanimado, coragem, ele está aí, né? Então ele fazia esse papel, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aí, se as pessoas atendiam, as pessoas que ouviam, estavam todos lá ouvindo, mas alguns se sentiam tocados e iam até ele. E quando eles iam até João, era para quê? Para quê? Era para que João mergulhasse na água? Eles tinham que fazer alguma coisa antes. O que era? Eles tinham que falar de público que estavam arrependidos. O Messias está chegando, mas eu não estou bem, eu não tenho procedido bem, né? Preciso desta preparação de misericórdia divina. Eu quero que o Messias, quando chegue, me encontre bem. A pessoa falava de público. Quando ela ia até João, não é que ela ia lá, me mergulha na água. Não, ele tinha que dizer. Eu estou arrependido, você estava conclamando ao arrependimento, eu estou arrependido do meu procedimento, certo? E aí então João mergulhava essa pessoa na água, porque ela estava fazendo um ato de contrição, estava se conscientizando da sua situação. Então a pessoa queria se melhorar, queria corrigir-se. E quando João mergulhava ela na água, qual era o simbolismo? O que é que João queria dizer? Você está lavado. Os problemas, essa é a maravilha. Os bons espíritos nunca ficam fazendo a gente se sentir culpado. Conscientizar sim, mas ficar se sentindo deprimido, culpado, complexado, não. Coragem, bom ânimo. É como Jesus dizia, eu vim não para os sãos, para os doentes. Então é para sarar, vamos para frente. Então era isso que ele falava, que era um simbolismo muito importante para o povo, não é? Eu mergulhei, eu me arrependi, ele foi mergulhado na água, eu estou novo, para começar de novo. Olha como a gente sabe que era para penitência, para arrependimento. O próprio João diz, eu na verdade vos batizo com água, vos mergulho na água, batizar é mergulhar, para vos trazer a penitência. Mas aquele que vem após mim, quem é que vinha depois dele? O Messias, o Cristo, né? É mais poderoso do que eu, cujas alparcas, o que é alparcas mesmo? Sandálias, os calçados, não sou digno de levar, nem de carregar a sandália do Messias. Ele achava que ele não tinha merecimento para isso, né? Ele, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos mergulhará no Espírito Santo, na espiritualidade superior e no fogo. Esse fogo a gente vai ver, não é?
Outra citação de Marcos: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então não há dúvida que esse. Agora eu tenho aqui uma citação de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, quando chegou certa vez em Éfeso, lá em Éfeso havia um profeta, Apolo, que estava convertendo pessoas para o movimento cristão. Paulo chegou lá e encontrou os novos convertidos e perguntou para eles se quando eles se converteram, quando eles acreditaram na mensagem, se eles haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Eles disseram: não, recebemos só o de João, era o batismo de água. E aí Paulo explicou que aquele batismo de água fora só para arrependimento. Era simbolismo de arrependimento. E aí Paulo então impôs as mãos sobre eles e eles ficaram mediunizados, receberam um mergulho em espírito bom, uma espiritualidade superior, certo? Isso está em Atos, capítulo 18 e 19. Bem, então era um simbolismo de arrependimento de pecados. João o aplicava, eu brinco sempre, eu digo assim, aí João então saiu mergulhando todas as criancinhas na água, é? Não, ele não mergulhava crianças na água. Por que não? Isso não tem discernimento, não sabe ainda o certo e o errado. Nós sabemos que criança é espírito reencarnado, mas ela está com as faculdades diminuídas, não está podendo se manifestar livremente, não é? Então não tem essa capacidade do adulto de analisar moralmente, não é, para dizer se estou certo ou estou errado. A gente não exige isso da criança, não é mesmo? Então ele não batizava crianças, não mergulhava crianças. É curioso a gente encontrar isso no movimento, porque houve uma modificação de entendimento, não é? Bem, ele também mostrava, João, ele era chamado Batista porque ele mergulhava, batizava, não é? João, o que mergulha. Ele mostrava também que não adiantava o mergulho na água, o batismo de água, se a pessoa não estivesse arrependida mesmo. Porque era só um simbolismo. Já imaginou? Aplica o simbolismo e a pessoa por dentro continua a mesma. Não, não mudou. Então o que adiantou entrar na água, não é? E como é que a gente sabe que ele não mergulhava na água as pessoas que ele achasse que não estavam arrependidas? Por causa dessa passagem. Fariseus e saduceus foram até João para que ele os mergulhasse, para que ele os batizasse. Mas como é que ele falou? Quem lembra? Quem lembra? Raça de víboras. Até a gente comenta. Para nós parece horroroso um mensageiro do Senhor falar dessa maneira, não é? Mas eles eram um povo oriental, linguagem simbólica, para eles era normal. As pessoas sabiam interpretar, não é? No caso, raça de víboras, é como serpente, sinuoso, astucioso, não é? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí eu brinco, digo, quem que vai ficar bravo? Ira vindoura, futura. Quem é que vai ficar bravo, irado? Hã? É simbólico, é da Deus, a ira divina. Como é a ira divina? Deus olha assim e fica bravo. Deus é amor, só amor. Então o que é isso de ira divina? É a lei divina, quando dá a cada um segundo os seus atos e a pessoa fez atos maus. Ô ira divina. E lá vem a resposta. E lá vem o problema. Então eles querem fugir da ira divina. Quer dizer, eles não querem sofrer pelas consequências dos seus atos. Eles estão procurando João, eles são astuciosos. Porque por via das dúvidas, João aí me perdoa, me mergulha na água, estou ótimo.
Mas está? Não estaria. João sabia que não. Que o mergulho que ele fazia era só um simbolismo. Ele sabia que aquele pessoal não estava arrependido, que eles estavam só querendo se isentar das consequências diante da lei divina, não é? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se vocês estão arrependidos, façam atos que provem isso. Né? Bem, e aí um dia, quem é que foi até lá, onde João estava, à beira do Rio Jordão? Quem foi até lá? Jesus, não é? Para que João mergulhasse. João já sabia que Jesus era o Cristo? Ainda não. Ele conhecia o primo dele, Jesus, mas ele não sabia que Jesus era o Messias. Ele ainda estava esperando um sinal para ele reconhecer quem era o Messias. Ele não sabia, ninguém sabia, né? Mas ele sabia que Jesus era bom, virtuoso, isso ele sabia. Entre ele e Jesus, ele, João, tinha defeitos. Comparando um com o outro, João dizia, eu não sou tão bom quanto ele. Foi isso que João disse. Eu é que preciso ser batizado por ti. Quer dizer, eu é que tenho do que me arrepender. E tu vens a mim. Ele não queria mergulhar Jesus na água, porque era um simbolismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, era uma conduta correta, fraterna, não é? Mas Jesus respondeu, deixa por agora. Por quê? Quem lembra? Porque nos convém cumprir toda a justiça. Não é? Que justiça era essa? É justiça como nos nossos dias? A justa chegou. É justiça? É essa a justiça? Não, ele está se referindo às leis que os israelitas conheciam e para eles era justiça. Eles não se guiavam pelas leis dos homens, eles se guiavam pelas leis de Deus. Moisés, os profetas. Então, em Moisés e nos profetas havia citações sobre o Messias. Havia informações do que ia acontecer com ele. Então era preciso cumprir. Bom, João não está sabendo por que Jesus falou assim, mas Jesus sabe do que ele está falando. E a gente vai ver logo em seguida, não é? João mergulhou Jesus nas águas. Materialmente aconteceu alguma coisa. O que foi? Eu brinco, lembra da brincadeira que eu faço? Jesus ficou molhado. O corpo de Jesus ficou molhado, não é? Mas espiritualmente aconteceu alguma coisa? Nada. Nada. Imagine. Agora, Jesus saiu da água e na margem do rio ele se pôs em oração. Agora vai acontecer espiritualmente alguma coisa, porque Jesus está orando. O que significa isso? Orar é elevar o pensamento a Deus, ao alto. E não vai encontrar resposta, não vai encontrar comunhão? Jesus orando? Nós encontramos. Quando a gente ora sinceramente em certos momentos, a gente sente inspiração, conforto, renovação de energias. Agora imagine Jesus orando. Vai acontecer alguma coisa. Não porque Jesus foi batizado por João, porque Jesus está em oração. É bom a gente saber isso, porque o pessoal dá muita importância a Jesus ser batizado, né? Mas nós sabemos que não foi quando Jesus estava na água o que vai acontecer. Jesus já estava fora da água, né? Então, quando Jesus começou a orar, a João, eis que se lhe abriram os céus. A gente brinca de novo. Céu pode abrir? Tem zíper assim, abre e fecha? O que significa essa expressão? A João se lhe abriram os céus. Ele teve uma visão. Ele enxergou no plano espiritual. Ele viu
no campo espiritual, não é? Que a gente chama o céu, a vida do lado de lá, não é? A vida espiritual. João viu, ele era médium vidente. Antes ele estava enxergando Jesus com os olhos do corpo, mas agora ele viu alguma coisa espiritualmente, não é? E o que será que ele viu, hein? Ele viu o Espírito de Deus. Eu sempre mexo com isso, eu sei que vocês já sabem, mas eu mexo porque quando vocês conversarem com pessoas, elas vão dizer que João viu Deus. E a gente sabe que ninguém viu Deus. Deus não é uma pessoa que se veja. Então como é que está escrito lá? Não, mas está lá. Viu o Espírito de Deus. Ah, e a gente lembra de João Evangelista, né? Que é outro João. Não é o Batista, é o que escreveu o Evangelho, o Evangelista. João diz assim: amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. O que significa isso? Se são bons espíritos, se vêm do alto, se vêm em nome de Deus. Ah, ele viu o Espírito em nome de Deus, um bom Espírito, né? Descendo sobre Jesus como pomba. Olha lá a pombinha branca. Mas não tinha pombinha branca nenhuma. Como pomba, mansamente. A pomba é manso. Então quando eles puseram, desceu como pomba sobre Jesus, mansamente, certo? Suavemente. Que manifestação espiritual linda. O Espírito de Deus, um bom Espírito em nome de Deus, produziu aquela manifestação sobre Jesus suave, linda, não é? E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A apresentação de Jesus não foi feita por João Batista. Ele não sabia nada disso. Mas quem disse que Jesus era o Messias foi do alto. Foi uma voz espiritual. Certo? Bom, aí João ficou sabendo. Aí ele ficou sabendo que Jesus era o enviado de Deus ao mundo para esclarecer a humanidade, libertá-la do erro, né? É interessante isso. Agora ele está sabendo. Ele estava ali aguardando esse sinal, não é? Ele começou então a testemunhar, quer dizer, agora ele vai falar. Agora ele sabe quem é o Messias. Antes ele não sabia, agora ele sabe e ele vai falar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um simbolismo, né? Por causa do cordeiro que eles mataram na Páscoa, e com o sangue do cordeiro todos os israelitas foram salvos. Então agora é um novo cordeiro que vai se sacrificar, não é? Para que as pessoas tenham a chance de sair dos seus erros, não é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. O que é isso? O que é isso? Explica para mim. Um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Não. João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Como Jesus foi primeiro que ele? Ninguém fala nada. Maristela, eu acho que eu intimido muito. Ah, mas eu pensei que o pessoal já sabia. Eu achei que eu vinha chover no molhado. Espiritualmente, Jesus é o mais velho. Jesus, num certo ponto, ele vai dizer assim: dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele vai falar para Deus na prece, né? Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é velho, hein? Velhíssimo, espiritualmente antigo. Né? Então João sabe disso. João sabe que o Messias, o Cristo, é anterior a ele. E ele está falando isso.
Ele estava esperando, mas ele sabia que aquele que vinha era mais antigo do que ele, certo? Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Ele está dando testemunho do fenômeno, da manifestação espiritual. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aí o pessoal fica pensando, só Jesus é o Filho de Deus? É o Filho unigênito de Deus? Todos nós somos filhos de Deus, não é? Mas esta expressão significa aquele Espírito por excelência, não é? Aquele que pode chamar Deus Pai, porque realmente ele está integrado na vontade do Pai, não é? E por isso que é chamado assim. Eu não o conhecia. Ele não conhecia mesmo. Mas para que ele fosse manifestado a Israel... Quem é Israel? Quem é? O povo israelita. Para que ele fosse revelado ao povo, vim eu por isso batizando com água. João estava ali mergulhando as pessoas na água, mas era só para esperar que ele identificasse o Messias. Então a gente pensa... Se foi para isso que João empregava o batismo, o Messias agora já foi reconhecido, então o batismo de água não é mais necessário. Já cumpriu a sua tarefa. Mas o pessoal continuou. Mas em verdade, já tinha cessado a função. Porque João Batista diz, por isso vim eu aqui batizando com água. Foi por isso. Ele estava esperando esse sinal, não é? E Jesus, ele adotou batizar com água? Se o próprio João estava dizendo, não é? Jesus ia começar a mergulhar as pessoas na água? Ia dar continuidade? Não. E a gente fica sabendo que Jesus realmente não fazia isso nesta passagem. Quando, pois, o Senhor Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Aí vem um comentário que está lá no Evangelho. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então a gente fica sabendo que Jesus não mergulhava ninguém com água. Não. O nosso mestre não deu esse exemplo. Ele não deu esse exemplo. A gente deve seguir Jesus em tudo que ele exemplificou e ensinou. Mas isso ele não falou, não. Ele não seguiu o exemplo de João e começou a mergulhar as pessoas na água, não. Mas e os discípulos dele? Aqui diz assim, os discípulos batizavam. Vai ver que Jesus dizia, olha lá, batiza lá. Será? Será que era assim? Por que os discípulos batizavam com água e Jesus não? Antes de seguirem Jesus, eles tinham sido discípulos de João. Muitas pessoas chegam ao movimento espírita e aprenderam práticas mediúnicas, passes, de uma certa maneira. Chega aqui na casa espírita, não é? Eles estão com os costumes deles, ainda. Não quer dizer que a pessoa é má. A pessoa vai aprender, devagarinho, com explicações, e depois ela vai se desligar daqueles costumes que ela trouxe, porque ensinaram assim para ela, não é? Então aconteceu isso, e Jesus não brigava, não ficava falando, brigando, não quero mais que batize com água. Jesus era um mestre diferente. Com o que ele vai falar, ensinar e fazer, devagarinho os apóstolos vão se libertar desse costume. Mas Jesus não causou briga por causa disso, não, né? Jesus trazia, como é que João Batista disse? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos mergulhará com o Espírito Santo e com fogo. A gente já sabe que essa expressão Espírito Santo, inicialmente era só Espírito. Eles vos mergulhará espiritualmente, com Espírito. Mas como era coisa boa, eles colocaram a palavra Santo, para diferenciar, não é? Com fogo, ele iria exemplificar
ou simbólico batismo de água? Ele que tinha os dois batismos, ele trazia dois batismos muito mais importantes espiritualmente, não é? Então agora vamos para o batismo de fogo, porque na colocação está assim, primeiro o Espírito Santo e depois o batismo de fogo. Mas nós achamos que aí os dois são válidos, mas um começa antes. O batismo de fogo começa antes. O que é o batismo de fogo? Mergulhar no fogo, fazer churrasquinho da gente? O que é o batismo de fogo? Vocês sabem. As provas, os testemunhos, né? A pessoa é testada. Porque veja bem, arrepender-se, conscientizar-se, Jesus encontrou o pessoal alertado, conscientizado. Mas agora a pessoa vai passar por experiências, por testes. Vamos ver se a pessoa resiste. Vamos ver se a pessoa quer realmente, não é? Todos nós somos experimentados. Ultimamente eu venho comentando com os alunos dos cursos, porque a pessoa não percebe. Mas, por exemplo, no segundo ano, ela veio o primeiro ano, ela já passou pelo teste da perseverança, o teste do entendimento, da aplicação, para conhecer, para aprender alguma coisa. No segundo ano ela passou por testes também de perseverança, de sentir aquelas presenças. Será que vai resistir, que não vai? Será que ela está compreendendo se ela não é médium, mas o outro é? Olha o que está acontecendo. Cada um está passando por teste. Será que teve um passeio e a pessoa disse assim, eu vou passear, e não deu valor à reunião na qual ela ia aprender e experimentar as suas faculdades espirituais? Testes. Os amigos espirituais estão observando, não é para fiscalizar, é que eles não sabem quem de nós quer realmente progredir, servir. Eles têm que esperar o nosso livre-arbítrio. Pelos nossos atos é que nós diremos. Não é olhando, quem vê cara não vê coração. O Espírito olha para nós e já sabe tudo de nós. Às vezes sabe que a gente tem possibilidades e que a gente demonstra entusiasmo. Mas será que eles vão investir sobre nós uma tarefa, um trabalho? Ou será que nós somos como aquela empregada que vem, a gente explica tudinho para ela, perde um dia, 2 dias explicando, ensinando, e no terceiro dia ela não vem mais? Será que os Espíritos do Senhor vão tomar atenção para esta ou aquela pessoa, se empenharem, assistirem, inspirarem, e depois a pessoa não vem mais? Por qualquer coisa não está lá. Então nós estamos passando por testes. É isso que o pessoal às vezes não sabe, porque que uns vão abrindo campo na casa espírita e outros não. Claro que a gente precisa também se oferecer, ser desejoso, né? Demonstrar para os companheiros também encarnados. O que precisar, estou disposto, mas espiritualmente nós estamos passando por testes, né? E é justamente esse teste diante das situações que é o batismo de fogo, porque aí purifica por dentro, a água lava por fora, mas esse batismo de fogo é um teste que desenvolve, purifica, queima as nossas resistências, os nossos problemas, queima, acaba com isso, purifica muito mais esse batismo de fogo. E Jesus então dizia, eu vim para atear fogo à terra. Incendiário, revolucionário. Eu vim para atear fogo à terra. Se ficar ao pé da letra, que fogo é esse? O entusiasmo do bem, o desejo de progredir, o amor pelo semelhante. Ele vinha trazer isso ou não? Vinha. Ele vinha incendiar os corações, as mentes, não é? Que quisessem. E que mais quero se ele já está aceso? Não era em todos, mas o fogo, a gente primeiro esfrega o pauzinho, né? E faz um pouquinho uma chaminha. E dali ela vai propagar.
Ele estava conseguindo entusiasmar criaturas, atrair pessoas para o trabalho espiritual. E era isso que ele queria. O resto depois, a chama vai passando adiante, não é? Bom, então esse é o batismo de fogo. Nós estamos passando por ele, todo mundo passa por ele, não é só o tempo de Jesus, não. Nós estamos passando pelos testes. Provas de fogo, de perseverança, o médium quando começa a sentir problemas, não é? Parece que piorou tudo, em vez de melhorar, de suavizar. Ele tem que ter coragem, confiança. Aí depois ele alcança manifestações superiores e tudo. Bem, quem se esforça por melhorar moralmente e se dedica ao bem, aí vai ser mergulhado em espiritualidade santa, superior. Só os médiuns? Não! Porque nós temos uma comunhão, uma ligação espiritual. Por enquanto, nós temos assim uma ligação terra a terra. Para baixo é fácil, para cima é difícil. Né? Com aqueles iguais a gente muita coisa. Agora, nós estamos evoluindo, esforçando, estabelecendo comunhão cada vez mais alto. Nós mergulhamos em faixas superiores da vida. Né? Então, lado a lado, duas pessoas são iguais. Mas espiritualmente, uma está mergulhada numa faixa, outra noutra. Certo? É aí que é o mergulho de espiritualidade superior. Se não é médium, a pessoa tem telepatia, intuições, pressentimentos, não é? Ela está também em comunhão com o plano espiritual superior. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Nossa, eles se devotaram tanto, não é? Eles não iam alcançar espiritualidade. Primeiro, Jesus testava bastante, não é? Conforme o caso, ele dizia assim: vocês querem me deixar também? Porque tinha gente que estava desertando. A Pedro disse: Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro passou bem pelo teste, né? Não desertou não. Então, Jesus fazia eles passarem por experiências, testes, dificuldades, né? Aos poucos eles iam se desenvolvendo espiritualmente, até já conseguiam realizar alguns trabalhos. Que trabalhos que eles faziam espiritualmente? Qual era o trabalho dos apóstolos junto com Jesus? Afastar espíritos perturbadores. O que mais? Curas. Socorrer os pobres. Pregar. Ensinar. Eles também faziam, na medida do que eles podiam. Mas apesar deles já estarem assim, trabalhando na seara, eles ainda tinham muito que se aperfeiçoar, é o caso. Eu estou há 50 anos na seara, mas eu tenho muito que aperfeiçoar ainda. Eu estou, graças a Deus, trabalhando na seara, vocês também. Graças a Deus que estamos, não é? Mas para a perfeição, desenvolvimento de toda a nossa potencialidade, falta muito, tem muito chão ainda, não é? Então eles também precisavam se aperfeiçoar. Eles não conseguiram afastar um determinado espírito. Olha lá, eles iam aprender por que não, o que houve, o que falta, não é? Pedro iria negar Jesus de medo de morrer. Ainda tinha que superar o medo de morrer, não é? Agora, quando eles já haviam vencido várias lutas, Jesus já tinha partido para o plano espiritual, falou para eles perdurarem ali, que eles iam receber um batismo, não de água, como de João, mas de Espírito Santo. Então, aí sim, nesse dia de Pentecostes, eles mergulharam mais na espiritualidade superior. O plano espiritual superior se fez mais presente. Vocês conhecem a passagem, não é? Agora, vejam que coisa linda. Isso foi gratuito. Porque eles foram bonzinhos, porque eles perseveraram, então está lá os Espíritos do Senhor se manifestando. Foi para isso. Por que foi que houve aquele batismo de Espírito Santo? Vocês sabem.
propósito daquela manifestação toda? As profecias. É só para confirmar as profecias? O que aconteceu com o povo quando houve aquela manifestação? Isso, mas por quê? E daí? A mensagem foi divulgada para aquela multidão de pessoas de línguas diferentes que estavam lá. Era trabalho. Mergulhados na espiritualidade superior para trabalhar. Ou porque a gente quer ficar mergulhado em espiritualidade superior para dizer, ó, eu sou bem assistido, viu? Os espíritos estão sempre comigo, é isso? Não é. É para servir. Aquilo era sinal que eles estavam com um amparo espiritual, que eles podiam sair em campo. Jesus pediu para eles esperarem. Era uma época boa para pegar uma porção de gente com aquela manifestação. Agora eles sabiam que eles estavam assistidos espiritualmente. Jesus não estava mais, mas a equipe espiritual estava. Então é segurança para o trabalho. Onde eles fossem, eles sabiam que estavam amparados. Certo? Bem, mas os discípulos devagarinho foram compreendendo que o batismo verdadeiro não era o de água. Como é que eles entenderam isso? Eles estavam tão acostumados, Jesus não falou nada contra, eles continuavam mergulhando as pessoas. Vocês viram que ainda o apóstolo Paulo viu que os novos adeptos que o Apolo fazia eram mergulhados ainda na água, como o batismo de João. Como é que eles foram entendendo que o batismo de água não era o verdadeiro, hein? Como será? Pedro, por exemplo, no caso daquele centurião romano, né? O centurião era um homem bom, ele viu um mensageiro espiritual, no momento que ele orava, mandou ele procurar, chamar por Pedro numa cidade vizinha, e ele mandou 2 soldados. Pedro estava com receio, né? Mas ele recebeu informação espiritual, vai, é para atender. Então Pedro foi, chegou lá, encontrou o centurião romano, que era um homem bom, era um homem de fé. Ele não era israelita, mas era um homem de fé, com a sua família, com os seus agregados, todos esperando aquilo que o anjo tinha dito para ele, que vinha um mensageiro falar para ele. E Pedro então toma a palavra e começa a falar de Jesus, querer transmitir a mensagem. E o que aconteceu? Quem lembra? Lembra? Pedro querendo falar para eles das verdades espirituais, eles ficaram mediunizados. Os espíritos do Senhor começaram a falar através daquele pessoal. E Pedro, como é que o pessoal diz assim? Você vem com o milho, eu já estou com o fubá? Não, aquele povo era sincero, era gente boa, era gente de fé, era gente caridosa. Então a faixa do arrependimento, da busca espiritual, teste de fogo, eles já tinham passado. Será que eles não passavam por lutas e problemas? Toda pessoa passa. E eles confirmaram que eram pessoas de bem. O centurião estava orando, apareceu um mensageiro do Senhor para falar, para chamar Pedro. Mas ele já tinha uma assistência espiritual. Então, quando Pedro começou a falar de Jesus, criou aquele ambiente espiritual, os bons espíritos ali já falaram através deles. Diante disso, Pedro, então, concedeu o batismo de água para eles. Por quê? O batismo mais importante, que era o de espiritualidade superior, eles já estavam lá. O pessoal de Jerusalém criticou Pedro. Como é que você deu o batismo de água para estrangeiros? Isso se o Senhor já tinha concedido para eles o batismo de Espírito, que nós recebemos também, né? Quem era eu para falar contra o Senhor? Então nós vemos que Pedro entendeu. Claro que ele entendeu, o batismo de água é de menos.
certo? Agora, Jesus ressurgido disse aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ah, eu parava aí e não saía. Eu parava nessa passagem e dizia: Jesus mandou batizar. Eu só sabia que tinha batismo de água. Jesus mandou batizar. Eu então ficava: mas não pode ser, Jesus não está mandando batizar as pessoas. Mas eu não sabia do restante, agora eu sei. Claro que ele mandou batizar quem cresce, mas não com água. Mergulhar as pessoas, entusiasmá-las para o bem e de modo que elas acabassem recebendo as manifestações espirituais. Não é? Então sim, olha, o apóstolo Paulo, nesse episódio, quando ele vê que o pessoal só tinha recebido o batismo de João, batismo de água, ele impõe as mãos sobre eles, para eles receberem o mergulho espiritual, certo? Então Jesus mandou batizar, sim. Quem crê é aquela pessoa que entendeu a mensagem. Se ela entendeu a mensagem, ela já se arrependeu, ela já se esforçou para o bem, e então naturalmente ela está em condições de receber mais, de crescer mais espiritualmente. Pode abrir para essa pessoa, ela está em condições, não é? Agora, quem não crê será condenado. Não é que ninguém condena, já está condenado pela própria atitude, a cada um segundo suas obras. Se a pessoa não crê, não quer o bem, não se esforça, morre nos seus problemas, vive nos seus problemas, mas não tem condição para um passo adiante, não é? Paulo, apóstolo dos gentios, nessa ocasião, com esse Apolo, né? Uns diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Paulo. O que é que eles queriam dizer? Quer dizer, eu comecei com Apolo, eu fui preparado por Apolo, eu sou discípulo de Apolo. Os outros diziam: não, mas eu aprendi com Paulo, eu sou discípulo de Paulo, né? Então o apóstolo não gostava dessa separação, né? Ele dizia: olha, se eu batizei, uns 2 ou 3 só, não é? Porque Cristo me enviou não para batizar com água, não, mas para evangelizar. Evangelizar é mergulhar a pessoa, né? Nas ideias, no conhecimento, no esforço para o bem, né? Bom, tudo isso nos mostra o quê? Que o batismo de água de João foi preparatório, foi simbólico da primeira fase do desenvolvimento da criatura, conscientizar-se do certo e do errado. Mas por que ainda existe o batismo de água no movimento cristão? Porque o pessoal não entendeu, né? Deram ao batismo de água uma importância que ele não tinha. Mas fizeram dele uma condição. Jesus não criou ritual nenhum, ensinou a gente a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas em torno de Jesus o pessoal fez rituais. Fez a missa, a Eucaristia, o batismo, a confissão. Fizeram, não estamos criticando. Nós estamos mostrando que o pessoal, pelo entendimento, o modo de entender. É por isso que no movimento espírita, às vezes a pessoa vem com uma ideia nova e diz assim: escuta, vamos fazer assim, parece bonitinho, agrada as pessoas, vai atrair gente. Sim, sim, não, não. Não enfeita, não. Não enfeita. Enfeita isso, vamos dizer, na convivência, nas festinhas, na arte. Enfeita à vontade, mas em movimento espiritual, trabalho espiritual, não enfeita. Quanto mais simples, melhor. Senão a gente começa a criar coisas, certo? Os rituais começaram assim, as ideias eram bonitas, havia um propósito. Mas acontece que criou condicionamentos. Então não. Em vez de conservarem a pureza e simplicidade do cristianismo, em vez de abolirem as antigas práticas externas de culto,
acabaram por infiltrar no cristianismo rituais, fórmulas, vestes especiais. E o batismo de água, em vez de acabar de se extinguir, assumiu uma importância maior, mas perdeu o seu significado espiritual, que era qual? Qual era o significado do batismo de água? A necessidade de arrependimento, o desejo de renovação, não é? E atualmente, então, nas igrejas ditas cristãs, o batismo tem um significado qual? De iniciação, admissão solene a uma religião. Você já foi batizado? Em qual igreja? Quer dizer, você entrou nessa igreja, entrou naquela outra. O batismo é a porta de entrada, não é? Entre os evangélicos, eles só fazem isso com adultos. Mas no catolicismo, eles fazem nas crianças. Porque eles acham várias coisas, não é? Antigamente, por que eles faziam em criança? Como é que começou a ideia de batizar a criança? Eles achavam que Adão e Eva tinham pecado, e aí esse pecado, na origem nossa, toda pessoa que nascia com o pecado original. Eles não estão mais falando isso, mas era assim que eu aprendi na minha infância. Eles mudaram aí a questão de uns 10 anos, 10, 15 anos, certo? Era assim, pecado original, precisa mergulhar a criança na água, lavar esse pecado, essa mancha. Aí ia para o limbo, se morresse sem isto, a pessoa nunca, a criança, quem morreria criança e não era batizada, ia para o limbo. O limbo era um lugar em que não havia os sofrimentos do inferno, mas também não havia as alegrias do céu. Eles criaram isso, porque se a criança não fez o bem, não praticou, como é que ela vai para o céu? Mas para o inferno também ela não pode ir, tadinha. Não fez o mal? Então criaram o limbo. Você entendeu? São as pessoas tentando falar sobre a vida espiritual. Assim, muita gente entra no movimento espírita e começa a falar cada coisa do lado de lá, não é? Fala de espírito criando espírito, uma série de coisas, e o pessoal aceita. Porque diz que é mediúnico, porque diz que não sei o que, calma, não vamos fantasiar, né? Bem, então eles diziam que era o pecado original. E a gente então dava uma celeuma, não é? Porque o pessoal dizia, espera lá, Deus criou essa alma da criança, é uma alma novinha em folha, porque eles não acreditavam em reencarnação. A alma criada por Deus e já está com pecado? O pecado passou do pai para filho? E que justiça é essa? Faz uma alma pagar pelo erro de alguém que ela nem conheceu. A gente não conheceu Adão e Eva, conheceu? E a gente está pagando pelos pecados deles? Responder por um erro que não ajudou a cometer? Então era um absurdo, não é? Mas agora eles não falam isso, não. E se bem que pecado original, no fundo tem um simbolismo, nós espíritas encontramos. Qual é? O passado. O corpo é novo, mas o espírito é novo. Ele já errou? Errou. Acertou também. Então pecado de origem? Todos nós. Aí a gente brinca e diz assim, mas não precisa jogar água em cima da criança. Porque a gente já veio de 2 gotinhas líquidas, que são a célula masculina e feminina. Já se desenvolveu numa bolsa d'água e já veio para um planeta Terra que é planeta água. É muita água. Deus já batizou. Deus já mergulhou a gente em água. Não precisa mais. Não é? Bem. Então o espírita, consciente disso tudo, ele não se batiza com água, não se mergulha na água. E não faz isso com os seus filhos. E não adota essa prática de batismo de água no grupo que ele frequenta, que ele dirige. E
Existem casas espíritas que fazem batismo, são poucas, felizmente, mas existem, porque é aquela transição entre as ideias católicas, as ideias do meio, de que eles saíram, e a prática no campo espírita, que eles ainda não estão bem esclarecidos, não conhecem bem doutrina. Então essas casas não estão bem dirigidas. Mas com o tempo, elas progridem e aprendem e melhoram. Tudo bem, nós não devemos fazer, mas não vamos brigar com o pessoal que está fazendo diferente. Felizmente são poucos atualmente. O pessoal espírita está ficando mais experiente, mais esclarecido, não é? Antigamente havia, imagine, todo o movimento era católico, evangélico tinha pouquíssimo. Aquilo estava inculcado nas pessoas, não só desta encarnação, mas de várias encarnações. O catolicismo é antigo. E nós já encarnamos várias vezes e provavelmente fomos católicos. Então está aquele substrato dentro de nós. E o pessoal conhecia só que os espíritos se comunicam, que há reencarnação, mas eles não estavam liberados dessas práticas. Mas os espíritas já estão mais esclarecidos hoje em dia, né? A gente sabe que é uma prática, o batismo de água, apenas exterior e simbólica. Em vez disso, a gente o que faz? A gente não batiza com água, mas o que a gente faz? Não faz nada. Faz. A gente procura passar pelas 3 fases da evolução humana. Quais são essas 3 fases? Estão representadas nos 3 batismos. A primeira, conscientização, certo ou errado? Devo fazer ou não devo fazer? Eu fiz, não estava certo? Conscientização. É o simbolismo do batismo de água. Estudei, observei de acordo com a lei de Deus, eu estava errado. Então a gente se arrepende e a gente faz um propósito de agir diferente, né? Aí tem que fazer um esforço para melhorar. Diz Jesus a respeito de João Batista. Do tempo de João Batista até agora, o reino de Deus se alcança por esforço. E os que se esforçam é que se apoderam dele. Antigamente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz. Agora não. Agora você tem que entender e se esforçar. Se não se esforçar, não alcança. Espiritualidade, vivência do reino de Deus, não é? Então a gente tem que se esforçar por um modo melhor, mais elevado de pensar, sentir e agir. Os outros às vezes não entendem. Nossa, mas você fez questão de ser honesto naquela questão, era só um real. Que bobagem, você vai voltar lá por causa do real? Volta não. A pessoa que é caixa às vezes já fica com troco de um de outro. Bobagem. Você não faz isso, você vai lá e devolve o real. É por causa do real? Não. É por causa da sua integridade, do seu pensamento, da verdade, do amor, da correção, o que você quer da vida. Você entendeu? Então você faz. Você faz ao máximo o que é correto, o que é certo, não é? Aí quem faz dessa maneira, melhora-se moralmente, vai alcançando sintonia com o plano espiritual superior, com os bons espíritos, não é? E esse é o batismo que nós podemos fazer para nós mesmos. Passar pelas 3 fases. Conscientização, renovação, esforço para o bem, batismo de fogo, e alcançar o batismo espiritual, o mergulho espiritual. Muito bem. E para os outros também é o que nós podemos fazer. A lei divina é uma só. O que serve para nós serve para eles. É o mesmo caminho. É só um caminho que tem. O caminho do cumprimento das leis de Deus, né? Então a gente também ensina para os outros, para os nossos filhos, para as outras pessoas. A gente faz, por exemplo, no centro espírita as preleções, as informações, a gente passa. A gente está batizando o pessoal.
A gente está procurando passar para eles as ideias do certo e do errado, que nós descobrimos com a doutrina espírita. Se a pessoa quiser, ela é livre. Se ela quiser, ela aprende e diz, então eu vou mudar. Isso é com ela e diante de Deus. Nós não vamos fiscalizar ninguém. Então, diante de Deus, se ela se arrependeu, modificou-se e começa a se esforçar para ser fraterna, para cumprir seus deveres, às vezes ela nem está no centro trabalhando, mas ela aprendeu no centro, ela vem, assiste palestra, não é? Lê livros espíritas e ela está procurando aplicar na vida. Só porque ela não vem ao centro, ela não vai alcançar espiritualidade superior? Alcança amparo na família para entender este assunto, para suportar tal dificuldade. Está assistindo espiritualmente, sim. Agora, nós, vamos dizer, a gente mergulha mais ainda, não é? O ambiente favorece, o serviço espírita favorece, mas eles também. A lei divina não faz separação. Quem está no centro espírita vai ser mergulhado espiritualmente. Quem não estiver no centro espírita não tem mergulho espiritual. É na lei divina. É um processo divino. Não depende de rótulo, não é? Bem, agora nós temos aqui umas situações que é a influência do meio. A influência do meio. No livro Estudos Espíritas do Evangelho, eu não pude falar muita coisa nesse campo. Eu fiz bem sucintozinho, né? Não tenho mais um sobre a influência do meio? Olha lá. O que eu pus lá? Bom senso, tolerância, fraternidade, para não abdicar nosso conhecimento e modo de ser, mas poder conviver com os outros sem atritos desnecessários. Porque a gente não podia falar uma série de coisas que a gente vai falar aqui para vocês, que vocês já sabem, mas a gente vai relembrar. No movimento social, o que a gente encontra? Que ideias a respeito de batismo? Criança precisa ser batizada. E nós sabemos que não. Não é o caso. Ainda não pode optar, já explicamos tudo mais. Porém, os próprios espíritas talvez não tenham convicção ou se sentem pressionados pelo meio social. E é muito comum, não estamos criticando, estamos vendo o que acontece. É muito comum pais espíritas, ambos, levam a criança para se batizar na igreja católica, porque se é criança, batiza na igreja católica. Porque se o filho já é adulto, ele tem direito de escolher o que ele quer fazer. Mas enquanto é criança, somos nós os responsáveis. E aí a gente faz aquela brincadeirinha. Alguém que é torcedor do Palmeiras, Verdão, 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 mas quando nasce o seu filhinho, ele vai tirar a carteirinha de sócio no guichê do Corinthians. Por que eu comparo com um torcedor de futebol? Vamos dizer, nós somos torcedores do espiritismo. Nós achamos que a gente não vive uma vida só, que existe reencarnação. Nós achamos que nós já existíamos antes, agora estamos apenas reencarnando. Nós achamos que a gente não morre quando o corpo morre. A gente acha que nós estamos assim, através das reencarnações, evoluindo, crescendo espiritualmente. E nós achamos que não há penas eternas. Há tudo. Agora a gente vai levar o nosso filhinho para se registrar na igreja que diz que há penas eternas, que está proibida a comunicação, que não há reencarnação. Não tem lógica. Sabe o que acontece? É que a pessoa ainda não está convicta. A pessoa ainda não compreendeu, ela tem medo. E se não estiver certo? E se a minha criança morrer sem ser batizada? E dizem que quando a criança não é batizada, vem muita doença e problema. Ela leva tudo isso, ela não entendeu a doutrina. Ela não entendeu a doutrina. Ela não está convicta. Ela balança. A gente tem que respeitar.
Não estamos criticando, não. A gente tem que respeitar o estágio evolutivo da pessoa. Porque nós também não fazemos todas as coisas direito. Fazemos? Não fazemos. A doutrina fala uma porção de coisa, mas nem tudo a gente faz direito. Agora, nesse caso, nós espíritas, nos alertando, comparando, chacoalhando, para a gente ver que alguma coisa às vezes não é meio ridícula. Se a gente entender isso, a gente vai ter coragem para não fazer, né? Se a criança filha de espírita não for batizada, como a maioria é no Brasil, poderá sentir-se complexada. Você quer que o seu filho fique complexado, que a sua menina fique complexada? Ora, a gente precisa estar preparado para enfrentar todas as diferenças na vida, né? A nossa criança precisa aprender que tem gente rica e gente pobre. A nossa criança precisa saber: o filho do vizinho ganhou uma motocicleta. Pera lá, isso é o filho do vizinho. O pai dele que responde. Se aquele menino prematuramente tiver a motocicleta e acabar se acidentando, é o pai dele que responde. Aqui não. Eu sou responsável por você, quero o seu bem. Você ainda não tem força muscular, você não tem cabeça ainda para dirigir uma motocicleta. Então a gente faz as diferenças. Meu filho, isso são eles, sabe como é? No mundo existem ricos e aqueles que não têm tanto dinheiro, meu filho. E a gente, com o que tem, estamos vivendo bem, não é? Eu lembro que eu tive uma empregada, ela era de raça negra, uma bela mulher, né? Grande, bonita, boazinha, muito boa. Mas ela me contou que quando ela tinha 4 aninhos, é que ela percebeu que era diferente dos outros. Porque ela tinha uma família amiga, uma família de bem, né, que estava bem de vida, e brincava muito com a menina lá. Era a companheirinha para a menina. Mas quando começou 4 anos, ela começou a perceber que ela era diferente, era negra. E por ser negra, não tinha tantos privilégios e oportunidades e não era benquista e bem recebida a todo momento. E ela falou para a mãe dela: mãe, por que eu sou negra? Quer dizer, temos que aprender sobre as etnias, as condições orgânicas, os preconceitos sociais, a ignorância do mundo. Faz isso também se a criança é meio gordinha, se a criança é magrela, se tem orelha de abano, se tem cabelo crespo, se tem cabelo liso. A gente tem que trabalhar com a criança para ela perceber que há diferenças. E há diferenças também no campo da religião. E, meu bem, tem muita religião no mundo. Não é só essa, não. Essa tem mais seguidores, mas há muita religião no mundo. A gente tem que trabalhar com a criança também nesse campo. Então a criança não vai ficar complexada, não. Não vai, ela vai entender. E ela, se tem a casa espírita e tem os companheirinhos espíritas, ela não se sente sozinha. Agora, se a gente nunca leva, ela diz assim: só eu que sou espírita. Mas se ela vê outros, se ela convive com outros, ela diz: não, eu tenho meu grupo, eu tenho a minha religião, eu tenho meus companheiros, não é? Então depende de nós. Só para falar um caso assim. Sim. Eu faço espíritas, né? Só que eu fui batizada com 11 anos, porque eu estava fazendo briguinha no colégio assim. Aí minha avó, né, meu pai quando eu estudei com a sogra, ele começou a ficar falando, tem mais gente rezando, tudo, até o meio familiar dos dois lados, assim. Porque eles julgam tanta coisa, né? Vai ficar desorientado, né? É isso, olha, esse tópico. Parentes não se conformam em deixar a criança pagã. Tem gente que pega a criança escondida e leva para batizar. E quando o espírita fica sabendo? Não pode causar uma briga na família, uma desunião. Mas é que o espírita antes deveria ter conversado. Antes, no momento oportuno, sem ser chato, sem ser aborrecido, mas deveria ter contado como vê a questão do batismo. E então explicado: é por isso que eu não vou batizar meus filhos, com água não. Por
causa disso, assim, assim. Mas o espírita não faz, ele nem sabe como falar. Ele nem tem convicção, às vezes, ele mesmo. Como é que ele vai convencer os outros da sua opinião, do seu modo de pensar, não é? Aí depois, quando a pessoa levou escondida a criança, aí quer brigar. Não pode brigar, mas pode falar alguma coisa. Aí, então eu sugiro falar assim: agradeço a você o carinho que você sente pela minha criança, não é? Agradeço muito, mas eu vou lhe pedir uma coisa. Você não vai tomar nenhuma providência em relação à minha criança sem antes falar comigo. Porque Deus confiou essa criança para mim. Você não tem condição de me desautorizar diante de Deus. Deus sabia o que eu penso, o que eu faço e deu essa criança para mim. Então você vai ter que respeitar. Você vai ter que respeitar a ordem divina que confiou essa criança para mim. Não é? Aí falando assim, talvez a pessoa diz, cai um pouquinho em si, não é? Fora algumas que vão ser bravas e não querer aceitar, mas geralmente a pessoa entende. Não é brigar, é conversar. Espírita convidado para batizar alguém. Não tem. Espírita convidado para batizar alguém. Vai ou não vai? Geralmente vai, né? Mas devia ir? Não deve. Mas por quê? Isso. Uma situação meio difícil, porque 3 meses atrás eu batizei minha sobrinha. Falei com o meu irmão que eu não acreditava. Só que você pode ter uma relação difícil até com o seu irmão depois, alguma coisa. E também eu acredito que o batismo também não vai ser uma coisa para nós, vai nos atingir de algum modo, que pode até também afetar a fé, agredir a fé dele. Esse é o grande problema. Nós não queremos agredir a fé do outro, mas não queremos que nos tirem a nossa. Vale para os dois lados. É sim, nós vivemos num meio social que tem outras ideias, outros costumes. E é difícil para o espírita. Ser diferente é difícil. Mas é difícil também para quem tem síndrome de Down, para quem tem deficiência auditiva ou visual, para quem é mais alto, para quem é muito baixinho. Nós temos que enfrentar essas dificuldades. Agora, no campo religioso, veja bem a nossa argumentação. O espírita, se vai ser padrinho de uma criança dentro da Igreja Católica, ele tem que participar de um ritual diante de um sacerdote que fala lá algumas coisas e tudo, e você tem que estar lá e aceitar aquilo e participar do ritual. Agora faz isso, agora faz aquilo outro. Não condiz com o seu modo de ser. Se você aceita e faz, no fundo, eu sei que é da situação familiar, mas no fundo é um desrespeito para o outro, porque você não crê naquilo e você fala as palavras como se acreditasse. É duro isso. E é o que o seu irmão precisaria entender. Teria que explicar para ele: olha, fulano, eu posso ir lá assistir o batizado? Vou. Quando vocês estiverem orando, eu estou orando também pela neném. Claro, tudo bem. Não, imagine se eu não vou. Vou lá, vou. Se precisar contribuir com alguma coisa, eu contribuo. Agora, eu não posso ser o padrinho, porque eu tenho que falar certas coisas de acordo com o ritual de vocês, e eu não creio. Eu não creio. Eu estou desmerecendo o seu trabalho, a sua fé. Eu respeito a sua fé. Se a gente soubesse como argumentar, aí a pessoa diria: puxa vida, mas é assim. Porque é a mesma coisa que eu pedir para você: vem na reunião espírita e vamos fazer um trabalho. Você não vem. Você não vem. Mesmo que eu diga: vai lá só assistir, você fala: não vou. Porque se eu estou lá, eu estou participando. Eu estou apoiando. Certo? Então o espírita tem um trabalho. Tem que
defender, tem que falar, tem que argumentar, não é? Bem, agora nós não queremos desrespeitar a religião do outro e temos os problemas familiares. Agora, o que é ser padrinho ou madrinha? O que é? Por que os católicos criaram a história de padrinho e madrinha? É segundo o pai, segunda mãe, para tudo que a criança precisar, não é? Só que o pessoal tem afilhadinho, mas não cuida do afilhadinho. E o afilhadinho também só vai procurar padrinho e madrinha quando é Natal, Páscoa, dia da criança e dia do aniversário. Bença padrinho, bença madrinha. Então é uma coisa social, não é espiritual. Agora, quer fazer espiritualmente, ser padrinho dessa sua sobrinha? Você pode, sem ritual. Você diz para o seu irmão, eu aceito ser um segundo pai para sua menina. Pode contar comigo, desde agora, sempre, qualquer coisa. Eu diante de Deus assumo o compromisso, eu sou padrinho da sua filha. Sou um segundo pai para ela. Mas muitas vezes o espírita não quer isso não. Isso não é tão fácil quanto ir numa reunião, um ritual e assumir. E aí vai, algumas senhoras jovens, elas adoram dizer, eu tenho muitos afilhadinhos. Aí eu brinco e digo, todo político também tem. Todo político tem afilhadinhos, bastante, não é? Então, agora, além disso, tem os espíritas arrumaram um batismo espírita. Como é o batismo espírita? Faz a reunião mediúnica e vem um padre, um bispo, uma freira, espírito, vem e batiza a criança. Aí a gente pergunta, se esse espírito é evoluído, do lado de lá, ele ainda se sente como padre ou freira? Ele ainda precisa de rituais? Então ele não está muito evoluído, não. Porque um espírito evoluído, ele retirou da experiência dele como sacerdote, como monge, como frade, ele retirou a essência do aprendizado, do serviço, do amor, mas ele não ficou preso a rituais, ele se libertou. Quando ele deixa o corpo material, ele também não está afiliado aos rituais, à estrutura da igreja material. Ele não está. Nem em relação ao espiritismo também. Ele está livre, ele pode vir ajudar no movimento espírita, mas ele não está condicionado como nós, que temos o centro espírita, a sociedade, pagamos a sociedade, fazemos as... Não, eles agem espiritualmente, mas não condicionados. Agora, que espírito é esse que vem batizar uma criança? Fazer um ritual? Então ele não está evoluído. Às vezes é um espírito fingidor, não é? Então o pessoal inventou isso. Não existe batismo espírita mediúnico com espíritos fazendo o batismo da criança. Nós oramos pela criança, claro. Imagine, nasceu uma criancinha, antes de nascer a gente já está orando por ela. E a gente reúne a família e ora, e pede a proteção divina, não é? Para a criança. Mas não precisa ritual nenhum. Não precisa ritual. Certo? Então o nosso objetivo com esse estudo é fazer cada um tirar as suas conclusões, examinar o assunto. O nosso intuito não é fazer separação, intolerância religiosa. Não é isso. É que nós espíritas temos ideias novas e vivemos num conjunto social com ideias antigas. É duro, é difícil. Então nós temos, às vezes, somos nós que abrimos caminho. Somos nós que às vezes chamamos os amigos, a família, e diz, olha, vamos fazer uma prece pela nossa criança que acaba de nascer. Convido todos e faz a oração com naturalidade, com todos.
E a gente diz, bom, certamente nós estamos amparados por Deus. Essa criança que veio tem um amigo espiritual, tem um anjo de guarda, como vocês quiserem dizer. Ela está amparada e pelo nosso amor, não é? Pronto! Não há uma necessidade, estamos abençoados espiritualmente. Mas é preciso agir. E às vezes a gente não tem a ideia de como agir. E dá muito trabalho. Ser diferente dá trabalho. Muito bom. Agradeço a vocês, não é? E que possamos, com as outras aulas, ir aprofundando o nosso conhecimento.